Beleza. São 3 momentos. Sempre aqui, você não... Pode? Isso? Sediava. Olha que interessante. Então, nesse primeiro momento, você percebe o seguinte. Essa influência de colocar uma coisa negativa na nossa cabeça, ela pode estar ligada a uma situação anterior negativa ou não. Ou seja, ela podia ter tido dor de cabeça anteriormente ou não. Tem gente que, se você falar assim, nossa, se você tiver as veias saltadas aqui, isso é indício que você vai ter problema de coração. Se ela escuta isso, ela já fala, que é altamente influenciado. Tá? Mas, de forma geral, assim, estou querendo dizer o seguinte, a pessoa às vezes pode ter tido ou não algum outro problema, o obsessor ele chega assim, silenciosamente, começa como gotas a colocar aquela informação que ele sabe que é uma informação crítica para a pessoa. Nessa situação que os nossos atores aqui eles ensinaram, né, a Lília, no caso, ela estava numa situação relativamente equilibrada, certo? Um dia bom, ela estava bem, ela estava feliz. Então isso, se você está dentro de um processo de equilíbrio, isso facilita, né, que você consiga, que você tenha mais condições de estar combatendo essa influência. Tá? Se eu estou dentro do equilíbrio, isso dá uma facilidade maior. Mas aos poucos o influenciador vai reforçando a ideia negativa. Quer dizer, mesmo você estando com o equilíbrio, se a pessoa, principalmente se ela tiver uma ligação assim, com aquele, se for realmente um ponto fraco dela, aquilo, ele vai jogando pilhãozão lá e meio que tentando puxando. Né? A pessoa ainda, como ela está equilibrada, ela tenta ainda, né, ela tenta vencer aquilo. Não, hoje é um dia bom, não posso deixar isso me vencer, etc. Mas lá no fundo ela fica com um medinho e uma insegurança ainda, porque é um problema, de alguma forma, incomoda ela. Ou seja, possivelmente esse medo, essa insegurança é um ponto de partida que ele vai ter para estar ganhando a garra ali dentro da pessoa que está sendo influenciada. Ou seja, sutilmente ele vai convencendo a vítima de ficar realmente numa situação. Segundo. Nossa, eu estou tão cansada. Saí do trabalho, nossa, hoje a conversação horrível lá com meus colegas. Eu não sei, eu estou começando a ficar dor de cabeça. A mesa vai quando vai continuar. Ai, eu tô com uma dor de cabeça. Acho que não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que tomar um calmante. O calmante é fraco, a dor de cabeça vai piorar. Ou seja, nessa segunda situação, ela, dentro de uma situação que ela vivenciou no trabalho, estou chamando de um acontecimento de um fator desarmonizador. Ou seja, são várias situações, muitas vezes, que nos desarmonizam. Né? Você participa de uma discussão no trabalho, aquilo se desarmoniza você. Se você vai no trabalho, por exemplo, as pessoas falam mal de você, você desarmoniza. Se você tem uma briga amorosa, se você se extravasa na bebida, ou qualquer outra situação, vamos dizer assim, que promove, que facilita o desequilíbrio, isso são fatores que facilitam essa desarmonização. Então, o que acontece? No caso, ela não estava com dor de cabeça. Né? Ela estava desarmonizada, diferente daquele primeiro momento que foi apresentado aqui, que ela estava muito bem. Aqui ela já estava fraca, a sua energia estava fraca. E aí bastou uma influência, algumas palavras falando, nossa, dor de cabeça, ela vai voltar, dor de cabeça vai voltar. O que aconteceu? Caiu como uma luva, né? Ela não tinha
condição de estar superando aquilo, né? E isso acabou criando uma influência aí negativa, quer dizer, a dor de cabeça aconteceu realmente. Porque a influência espiritual tomou o remédio, mas não resolveu. O remédio não foi suficiente para resolver. Isso significa o quê? Que a influência espiritual, ela não fica só na nossa parte mental, né? Ela extravasa isso, ela acaba invadindo o nosso próprio corpo físico, a nossa própria saúde. Acaba criando condições favoráveis à nossa saúde. E a nossa energia fica fraca, a ascendência do espírito sobre o encarnado fica bastante forte, ou seja, ele passa por controle daquela situação, né? Tem um controle bastante forte. A pessoa pode tentar, de repente, fazer uma prece, mas numa situação como esse segundo momento que a gente passou agora, ela já está fragilizada do trabalho, ela não tem força nem para fazer a prece. Ela tem que tirar lá do fundo do seu âmago lá para conseguir, né, fazer uma prece, mas ela está fraca. Né? Ela não tem, a prece acaba sendo uma coisa mecânica, como se nem fosse ela. E às vezes ela começa a fazer a prece e as entidades começam a tentar misturar os pensamentos dela, confundi-la, a fim de que ela não consiga efetivar de fato o que ela pretendia. O que pode ajudar? Ação no bem, foco no ideal nobre pode ajudar, quer dizer, se ela agir no bem, isso pode ajudar ela a focar, né, novamente sua linha, né? E a prece, né? Se ela conseguir fazer uma boa prece, né, tentar superar essa fraqueza dela, tem um ideal que esse ideal possa alimentar e dar força para ela complementar. Né? Dentro disso, o movimento espírita cai como uma luva nesse processo. Quer dizer, o ideal espírita é um ideal muito bom, um ideal muito felicitador para nós. Né? A ajuda externa é bem-vinda, mas não vai ser suficiente. Quer dizer, é quase impossível, assim, uma situação que a pessoa se deixa influenciar, somente a ajuda externa, não tem jeito. Né? Às vezes a gente ouve falar nem das questões espirituais que a gente pode ajudar, como passe, oração, né? E outras coisas, leitura de livro, tudo isso faz parte. Agora, se a pessoa não tiver a força para ela enfrentar, não vai ser suficiente nunca. A pessoa precisa ter a força para ela sair do problema, ela precisa querer buscar a solução. E aí, essa postura se casa com a situação da ajuda de outras pessoas e ela passa a ter força para isso. Agora, a última parte. Já faz 2 semanas que eu estou assim, morrendo de dor de cabeça, essa dor de cabeça não passa. E eu preciso trabalhar. Não, mas eu acho que hoje eu não vou trabalhar, não. Hoje eu vou ter que ficar em casa, não vou aguentar. Eu já fui até no centro espírita, mas parece que nada está dando certo. Vai continuar. Vai piorar. Vai piorar mais ainda. Enfim, nessa terceira situação, o que aconteceu? As teias já estão lá. De tal forma, está impedindo que a pessoa saia até de casa. Que a pessoa consiga. Obrigado, pela participação de vocês dois, por a pessoa precisa ser mais forte, mas está. Tá bastante sutil. Controle total do espírito sobre o encarnado, certo? A pessoa abandona as obrigações da vida parcial completamente. A pessoa começa a deixar de lado a vida pessoal dela, se atrapalha casamento, atrapalha a vida profissional, tudo. Né? A medicina terrestre, às vezes, o médico parece está em outro planeta, porque ele não consegue entender o sistema que está acontecendo. Né? Ele vê a dor de cabeça, no caso aqui, não veria a dor de cabeça, mas não consegue chegar ao restante. Para quem está de fora parece um absurdo. Às vezes para nós mesmos que temos uma compreensão espírita, é difícil a gente saber, poxa, a pessoa se deixa, principalmente depressão, as pessoas se deixa cair daquele jeito, por que ela não se move, por que
fica, não se movimenta e tudo mais, a gente, para quem está de fora, parece um absurdo, dá a impressão que a pessoa é indolente, que ela é fraca, que ela, a gente coloca vários adjetivos ali, negativos muitas vezes. Mas na verdade, foi um momento de fraqueza dela, sem dúvida, mas ela está doente. Né? Ela está doente. Ela precisa de ajuda, né? E precisa de ajuda externa e precisa ser ajudada também, né? Para superar esse problema. Afastar o espírito é suficiente? Isso já está. Coisas acontecem de tal forma que vai fazendo parte do sistema mental dela. Quer dizer, ela precisa também. É de obsessão para Sim, auto-obsessão. Isso faz necessário tratamentos complementares, ou seja, não é uma coisa só. Assim, muitas vezes tem que verificar ir no médico, verificar a questão da saúde, verificar a questão da influência espiritual, emocional.